Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Flamengo e Vasco da Gama. Vou falar neste vídeo onde assistir ao vivo das escalações e palpites. O clássico dos milhões que é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto que será disputado no Maracanã. Passando todas as informações, Flamengo e Vasco da Gama que se enfrentam neste domingo, dia 21 de setembro de 2025, a partir das 17h30, 5h30 da tarde, horário de Brasília, em um dos clássicos que marcam a 24ª rodada aí do Brasileirão Série A 2025, e o mais querido, que conquistou 4 vitórias nos últimos 5 jogos pela competição, é o líder com 50 pontos. Já o Vasco da Gama ainda vive um momento irregular e está na 15ª colocação com 23 pontos após tropeço em casa contra o Ceará, galera. Então o clássico aí dos milhões será disputado no Maracanã, palco em que o Flamengo manda os seus jogos. O estádio histórico aí do Rio de Janeiro, que deve ter casa cheia, que tem capacidade para mais de 78 mil pessoas, né? Que recebeu mais de 70 mil pessoas aí no último confronto contra Estudiantes na vitória por 2-1. E Rafael Rodrigo Klein será o árbitro da partida. E o VAR ficará sob a responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira, né? A arbitragem que tem sido aí um problema para o Flamengo na Libertadores, né? Então, o Flamengo poderia ter se classificado já no Maracanã aí, mas os erros de arbitragem prejudicaram muito o Flamengo aí nesta partida. E onde assistir Flamengo e Vasco da Gama? Então, válido pela 24ª rodada aí do Brasileirão Série A, o clássico aí dos milhões, como é conhecido, né? Deste domingo, dia 21 de setembro, entre Flamengo e Vasco, terá a transmissão em TV aberta, através da Globo e do Premiere, pelos serviços de pay-per-view. Também vai passar no GE TV e no YouTube aí, né? Pelo YouTube. E a bola vai rolar no Maracanã a partir das 17h30, 5h30 da tarde, horário de Brasília. O retrospecto entre Flamengo e Vasco da Gama, então adversários nas principais competições aí ao longo da história. Flamengo e Vasco já se enfrentaram 352 vezes, com amplo domínio do mais querido. No retrospecto geral do clássico, são 141 vitórias do Flamengo contra 105 do Vasco e 106 empates. No recorte recente, aí, o último triunfo do Gigante da Colina, como é conhecido o Vasco, aconteceu em 2023. No duelo do primeiro turno, as equipes ficaram no empate sem gols aí, né? Portanto, então, os últimos 5 jogos foram 3 vitórias do Flamengo e 2 empates. Os desfalques do Flamengo, então, até o momento, o único desfalque certo do Flamengo para o clássico é o volante Eric Pulgar. O atleta já está em fase adiantada aí da sua recuperação, mas deve seguir fora dos relacionados. Recuperados de suas lesões, aí o Alexandre e o Jorginho podem ser novidades para o confronto. Ainda não se sabe se Felipe Luiz fará alguma alteração na equipe devido ao duelo de volta das quartas de final aí da Libertadores 2025. A provável escalação do Flamengo tem Agostinho Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, ou Alexandro, né? De La Cruz ou Jorginho, né? Eis a dúvida. Saúl e Arrascaeta. Na frente, Gonçalo Plata, Samuel Lino e Pedro, ou Bruno Henrique, né? Então, dúvidas aí, se vai entrar o Bruno Henrique, o Royal, o Alexandro aí, tem o Jorginho, que também pode começar jogando, né? Então, existem algumas dúvidas ainda na escalação, porque o Felipe Luiz deve aí mesclar a equipe, né? E os desfalques do Vasco da Gama, então, com graves lesões, Jair e Adson seguem entregues ao departamento médico e só devem retornar às suas atividades em 2026. Então, o Tietê e Lucas Pitão aí intensificaram seus respectivos tratamentos aí durante a semana livre da data FIFA, mas não tem presença aí garantida no clássico dos milhões. Então, na zaga, aí, o desfalque certo é Lucas Freitas, que vai cumprir suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos. Fora aí dos últimos jogos, o volante Thiago Mendes deve pintar entre os relacionados do Vasco da Gama.
Então a provável escalação do Vasco aí conta com Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Puma Rodrigues, Hugo Moura, Cauã Barros e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegete. A previsão aí para Flamengo e Vasco da Gama. Então, com alto investimento aí na temporada, o Flamengo entra em vantagem no clássico dos milhões aí, quando o assunto é plantel. Além disso, o Flamengo vive aí uma grande fase na competição e contabiliza apenas 2 derrotas até o momento. Já o Vasco chega para o duelo pressionado aí devido à situação crítica que se encontra na tabela de classificação e tem a seu favor aí a semana livre de descanso, diferente do Flamengo, que diante dos fatores e prevendo um confronto bem disputado, o resultado mais provável seria a vitória do Flamengo aí por 2-1 aí, né? Com certeza, Flamengo 2, Vasco da Gama 1 aí seria o placar, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.